Jesus, o caminho, a verdade e a vida. O texto áureo nós vamos ler, João capítulo 14 e o versículo 6. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. Aleluia. Interessante nós olharmos para este versículo. Jesus está dizendo: eu sou. Ele está revelando a sua divindade, o caminho. Ele é o acesso, o único acesso ao Pai. A verdade, porque não há mentira nele. E a vida, porque não tem algo mais valioso para nós do que ter vida. E vida verdadeira somente através da pessoa de Cristo Jesus. Verdade prática, vamos ler 1, 2, 3. A imagem de Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida. Reforça a nossa fé e consolida a nossa comunhão com Deus. Nós vamos estar fazendo a leitura bíblica em classe e eu pedirei ao presbítero Paulo que faça esta leitura, por favor. Aqui, Paulo. João capítulo 14, o versículo 1 ao 15. Glória a Deus, aleluia. Paz do Senhor para os irmãos, amém? João capítulo 14, versículo 1 ao 15. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mas vós sabei para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não credes tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Muito obrigado, presbítero Paulo. Tome assento, irmãos, por favor. Aleluia. Irmãos e irmãs, esta lição de hoje é uma lição muito importante para nós, principalmente para nós entendermos o que significa esta expressão que Jesus está utilizando quando ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Só lembrando os irmãos que nós estamos estudando sobre Jesus sob o olhar do apóstolo do amor, Jesus revelado no Evangelho de João. E temos aprendido lições maravilhosas a respeito da pessoa de Jesus. E hoje também não será diferente.
O assunto aqui é um assunto muito importante, porque no capítulo 14, que nós fizemos a leitura bíblica em classe com o presbítero Paulo, Jesus ele está revelando aos seus discípulos que iria partir, que ele não estaria aqui para sempre, mas que prepararia lugar para eles, não os deixaria órfãos. Capítulo 14 é o capítulo onde Jesus está falando sobre a nossa casa eterna. Não se turbe o vosso coração, porque no versículo 3 Jesus vai dizer: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. E Jesus está falando sobre a promessa da sua vinda, a promessa da sua segunda vinda, como nós conhecemos. Mas, como toda despedida, os irmãos e irmãs sabem que o coração dos discípulos se entristeceram. Ninguém gosta de despedida, né, irmão? Na verdade, quando alguém diz assim, que alegria que eu vou me despedir, é porque não gostava daquela pessoa. Mas os discípulos amavam Jesus, e Jesus estava dizendo que ia embora. Se coloque no lugar dos discípulos e imagine aquela situação, Jesus dizendo: eu vou para meu Pai, eu vou embora, eu vou partir, e vocês estarão aqui. Eles se entristecem com estas coisas, mas Jesus traz palavras de consolo aos discípulos. Por isso ele começa a dizer: não se turbe o vosso coração, não se perturbem, não percam a paz, não percam o propósito, não percam o sentimento de descansar em Deus, porque onde eu vou, vocês também irão e estarão comigo. Então Jesus está trazendo estas palavras aos discípulos, consolando os discípulos e esclarecendo dúvidas. Mas a verdade principal deste texto bíblico, do versículo 6, quando Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, é que Jesus é suficiente para nós. Eu pensei que você ia se alegrar com isso. Jesus é suficiente para nós. Jesus está falando que não há outro caminho, outro acesso, outro condutor ao Pai, somente Ele, somente Ele. E quando nós olhamos para nossa situação humana, nós temos inúmeras religiões que querem encontrar este caminho que dá acesso a Deus, acesso ao Pai, acesso à eternidade. A palavra religião vem de um termo latim, religare, que tem como significado o homem reconectar-se com Deus. E a religião falha, porque o homem não tem poder de alcançar o eterno, o homem não tem poder de salvar a si mesmo. Por isso o cristianismo difere, ou é diferente das demais religiões, meus irmãos, porque o cristianismo crê que não é o homem que toma a iniciativa de reconectar-se com Deus, mas é Deus que tem a iniciativa de reconectar-se com o homem, pois envia o seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, para nós que somos cristãos, não é o homem que produz os meios para a salvação, mas é Deus que abre a porta e dá o acesso, e o acesso está na pessoa de Jesus Cristo. Só há um nome dado na terra entre os homens, no qual há salvação: Jesus Cristo. E Ele é suficiente para nós. Lembra os irmãos, quando Martim Lutero, lá no dia 31 de outubro de 1517, coloca nas portas da igreja de Wittenberg, na Alemanha, e um dia eu vou lá visitar, viu?
Vamos lá fazer uma excursão lá para nós conhecermos lugares tão preciosos, né? Que fazem parte da história cristã. Coloca as 95 teses que defendiam que a salvação não vinha pelas obras, mas pela fé em Cristo Jesus. E ele também estabelece as 5 solas, que nós conhecemos como as 5 solas da reforma. E uma delas é solo Christus, só Cristo. Só Cristo é o acesso ao Pai. A igreja não é o acesso ao Pai, o pastor não é o acesso ao Pai, Jesus, ele é o acesso, o caminho, a verdade e a vida. É lógico que a igreja, no sentido espiritual, é o corpo desse Cristo. E nós devemos fazer parte, ser membros deste corpo, ter a mutualidade do corpo, entender o propósito de ser igreja. Mas ser igreja é apontar a Cristo como o caminho, a verdade e a vida. E aqui nós temos que aprender algo fundamental. Tudo que é colocado como mediador entre Deus e os homens, além de Cristo ou no lugar de Cristo, para nós é anátema, porque Cristo é suficiente para nós. Aleluia, aleluia. Os irmãos entendem isso? Por quê? Porque nós vivemos dias, meus irmãos, em que tantas coisas são acrescentadas na doutrina de Cristo, que não estão na doutrina de Cristo, que nós nos assustamos. Muitos estão dizendo, para ser salvo tem que fazer isso, tem que ser assim, e coisas que não estão na palavra de Deus para nós. Nós somos cristãos e nosso maior desafio e maior responsabilidade é guardar a palavra de Deus. Por isso nós lemos aqui João 14:15, em que Jesus está dizendo: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se amamos a Jesus de verdade, guardamos a palavra. E a evidência que nós guardamos a palavra é porque ela se exterioriza, ela se evidencia, ela se revela através das nossas ações e das nossas palavras. Então Jesus está dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todos nós vamos trilhar um caminho. E olha essa expressão que Jesus está dizendo: eu sou o caminho. Todos nós vamos ter que decidir no que vamos escolher, a verdade ou a mentira. E Jesus está dizendo: eu sou a verdade. E dependendo do caminho que nós escolhermos, dependendo se escolhermos a verdade ou a mentira, o final nosso será vida ou morte eterna. E Jesus, sabedor disso, está dizendo: eu sou o caminho. Aqueles que andam em mim andam na verdade. E aqueles que andam na minha verdade encontram vida e vida eterna com abundância. Como diz João capítulo 10 e o versículo de número 10. Então, Cristo para nós, ele é, diga comigo, suficiente. Cristo é suficiente. Não existe outros mediadores. Não existe santo, não existe Maria, não existe pastor, nenhum homem é mediador, só a pessoa de Jesus Cristo. Paulo, escrevendo a Timóteo, primeira carta, capítulo 2, o versículo 15, se não me falha a memória, Paulo está dizendo que só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. A introdução da nossa lição diz: a expressão eu sou o caminho, a verdade e a vida tem um significado especial para os cristãos em todo o mundo. Ela descreve de forma abrangente o Senhor Jesus na realização da obra da salvação. Por isso, iremos estudar João 14, onde consideraremos as palavras encorajadoras e as promessas de Jesus contidas neste capítulo, bem como as dúvidas e incertezas que os seus discípulos enfrentaram ao longo da jornada. Além disso, iremos explorar os 3 termos importantes do versículo 6, o caminho, a verdade
e a vida. Tópico primeiro: consolo e promessa do Senhor Jesus. Algo que já comentei aqui com os irmãos. Ponto 1, o caminho, a verdade e a vida. Ali, um pouquinho mais para frente, vai ter um parágrafo que diz: o Senhor fez um discurso de despedida no capítulo 14, que se inicia em João, capítulo 13, e o versículo 31. Nesse discurso, ele confere consolo aos seus discípulos ao afirmar que após a sua morte não estariam sozinhos. No versículo 4, o Senhor diz que os discípulos sabiam para onde ele ia. No entanto, Tomé respondeu que não sabia e questionou: como podemos saber o caminho? Por isso, Jesus esclarece que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode chegar ao Pai senão por meio dele. Esta afirmação de Jesus revela que ele é o único meio de alcançar o Pai. É a verdade que o revela e representa assim a verdadeira vida com Deus. Então, este ponto primeiro é um breve resumo daquilo que nós já comentamos. Jesus, ele é suficiente para nós. Tudo o que precisamos a respeito do cristianismo e da sua doutrina está na pessoa de Cristo. Cristo é o verbo que se fez carne. Cristo é o Logos, a palavra. Cristo é a vida verdadeira, a luz que ilumina o mundo. Cristo é a verdade que nos liberta. Precisamos e dependemos dele exclusivamente. Ponto 2, consolo num cenário de angústia. É evidente que Jesus estava angustiado. O nosso Senhor tinha plena consciência de que estava aproximando-se a hora da sua entrega nas mãos dos homens. Em breve seria crucificado, morto e sepultado. Contudo, surpreendentemente, mesmo neste contexto de dor, Jesus dirige-se aos seus discípulos com o intuito de confortá-los. Apesar da intensa pressão emocional e espiritual que enfrentava, ele revela que o sofrimento pelo qual iria passar traria o bem para todos. Assim sendo, aquilo que parecia uma derrota era na verdade uma vitória. Um fim trágico transformava-se num glorioso começo. Embora doloroso e angustiante, o caminho a seguir apontava para um cenário glorioso. Então, irmãos, é importante nós entendermos que na concepção ou no conceito dos discípulos, tudo estava acabando, mas Jesus está revelando a eles que na verdade tudo estava apenas começando, que era necessário que o Filho do Homem padecesse, sofresse, passasse por estas dores e angústias, morresse a morte da cruz para que pudesse tomar os nossos pecados, ressuscitar e também dar a nós a promessa da sua vinda e da vida eterna, vencendo a morte e o pecado. Então, Jesus está revelando que é suficiente e está consolando os discípulos, mas além disso, Jesus também está trazendo, ponto de número 3, uma promessa gloriosa aos seus discípulos. Jesus declarou que o caminho de Deus leva às moradas celestiais preparadas para os seus seguidores. A expressão casa de meu Pai refere-se ao céu, um lugar com muitas habitações para os fiéis em Cristo. Essa palavra casa vem do grego oikos ou oikia, que significa um lugar, uma casa onde há lugar para hospedar alguém. Significa um lugar de segurança.
Jesus está dizendo: eu vou para a casa de meu Pai e prepararei lugar para vocês, um lugar de segurança, um lugar de refúgio, um lugar onde vocês terão espaço, serão recebidos lá. É interessante nós lembrarmos da história de Abraão, quando Deus o chama em Gênesis capítulo 12, e o tira do meio da casa de seu pai, da sua parentela, e diz a ele que deveria seguir, porque revelaria a ele um lugar, daria a ele uma promessa, daria a ele um lugar de habitação. Abraão segue sem saber para onde ia, mas guiado pela fé, sabendo que Deus estava preparando um lugar seguro para ele. É um exemplo daquilo que nós também devemos entender. Estamos aqui, vivemos nossas realidades, mas a nossa casa verdadeira é o lugar mais seguro que já existe, o céu. A nossa casa verdadeira é um lugar que tem espaço para nos receber, para receber todos aqueles que amam a Cristo e desejam continuar seguindo a Cristo para alcançar a vida eterna, a vida verdadeira. O lugar é o céu, a nossa segurança verdadeira. Então, irmãos, nós seguimos como Abraão, peregrinos. Se pelos vales eu, peregrino, vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, eu irei com meu Senhor, como cantamos, aonde Ele for, confiando na graça do meu Salvador. Por isso o refrão diz: se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, porque comigo vai. Nós devemos entender, nós temos esta promessa, ainda não vivemos esta promessa, mas haverá um dia que nós estaremos na nossa oikia, na nossa casa eterna. E esta é uma realidade espiritual futura. Esta realidade espiritual futura proporciona uma esperança gloriosa para os santos. Irmãos, eu lhe pergunto, você ainda sonha com o céu? Você ainda deseja o céu? Falamos algo ontem à noite sobre isso. O céu ainda tem lugar no teu coração, porque não podemos turbar, perder a paz do nosso coração por causa das coisas daqui, porque isso tudo vai passar. Nossa casa verdadeira chegará, e um dia nós ouviremos do Senhor: entra no gozo do teu Senhor, servo bom e fiel, serva boa e fiel. A igreja de Cristo vive na expectativa do retorno do nosso Senhor. Apesar dos tempos trabalhosos pelos quais passamos, a promessa do arrebatamento da igreja alegra e anima os corações dos fiéis. Nesse sentido, podemos já experienciar um pouco do que nos aguarda no céu. Assim será que seremos convocados por Jesus para nos reunirmos no maravilhoso encontro com Ele nos céus. Aleluia. Então, neste ponto, primeiro ponto, Jesus está trazendo aos discípulos consolo e também dando a eles uma promessa. Consolo porque ele haveria de partir, e a promessa de que eles não seriam abandonados, mas que também teriam sua oikia, sua casa, o seu lugar de segurança. Agora o tópico de número 2, dúvidas, incertezas e enganos no caminho com Cristo. Primeiro subtópico, a dúvida de Tomé. No versículo 5, encontrava-se a incerteza do discípulo Tomé. Como podemos saber o caminho? Irmãos, os irmãos lembram que nós conhecemos Tomé pelo que Tomé é conhecido? Pela sua incredulidade, né? Pelo momento da ressurreição em que ele manifesta uma dúvida, mas na verdade Tomé aqui só está colocando para fora o que todos nós temos de questionamentos dentro de nós. Na verdade, Tomé está tendo coragem
de colocar para fora as suas dúvidas. Neste evangelho, Tomé é retratado como um discípulo fiel, corajoso, que tinha um profundo amor por Jesus e teve coragem de manifestar as suas dúvidas. Este episódio ilustra que durante a nossa caminhada com Cristo não é incomum que surjam dúvidas. Irmãos, é normal duvidarmos, porque existem coisas que não vamos entender. E tudo aquilo que não é entendível deixa aquela incógnita na nossa cabeça, aquele ponto de interrogação. Aquela dúvida fica no meio de nós. O que devemos fazer para lidar com estas dúvidas? Saber que devemos ir até a pessoa de Jesus, ir às palavras de Jesus para poder entender algumas coisas que precisamos entender. Contudo, assim como Tomé recebeu de Jesus a resposta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, também nós podemos ouvir estas palavras. Nós vivemos um tempo muito grande durante os tempos antigos da igreja. Eu não sou saudosista, mas é bom nós entendermos em que se alguém duvidava de alguma coisa, parecia que estava pecando, não é? Então, mas isso não é errado. Os discípulos estão manifestando estas incertezas, duvidando por quê? Porque eles não estavam entendendo. Agora, nós vamos ver aqui que há uma diferença muito grande entre dúvida, incerteza e engano. Tomé manifesta a sua dúvida, ele não havia entendido. E Jesus, com toda a paciência, com toda a humildade, vai dizer: Tomé, como que vocês não sabem para onde eu vou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ponto 2, as incertezas de Pedro e Felipe. O Evangelho de João revela que Pedro não compreendia totalmente sobre o lugar que Jesus mencionava para onde estava indo. João 13:36. No capítulo seguinte, Felipe pede a Cristo que lhe mostre o Pai. É notável que, tal como Tomé, Pedro e Felipe, ainda não tinham as suas questões esclarecidas por Jesus. Eles também enfrentaram incertezas. Não somos diferentes deles. Certamente haverá momentos em que nos sentiremos semelhantes a Tomé, Pedro e Felipe. Porém, devemos aprender a escutar o Senhor Jesus. Voltamos a falar sobre isso. Podemos ter dúvidas e incertezas, mas temos que aprender a ir ao lugar correto, ouvir Jesus. O que o Senhor pensaria se o Senhor estivesse vivendo exatamente o que eu tenho vivido? O que o Senhor falaria para alguém que está vivendo a situação em que eu estou vivendo? E olhar para as palavras de Jesus e buscarmos nelas consolo, direção, descanso e paz. Há uma diferença muito grande entre dúvidas, incertezas e engano. Tomé, Pedro e Felipe manifestam dúvida e incerteza. Agora, o ponto 3 do segundo tópico fala sobre o engano que estava no coração de Judas. Judas não tinha dúvida. O problema de Judas foi um outro problema. Em João capítulo 13 é revelado que o nosso Senhor anunciou que um dos seus discípulos iria traí-lo. Lembra que nós estudamos na lição anterior sobre o lava-pés, em que Jesus fala sobre um traidor? Essa pessoa que era Judas Iscariote, seu discípulo. Irmãos, só esclarecendo algo, nós não cremos que Judas foi predestinado a ser o traidor. Nós não cremos assim. Nós cremos que havia uma vaga disponível. E Judas não guardou o seu coração, e nós veremos o porquê, e entenderemos isso. E por isso o diabo entra no seu coração, e ele vende Jesus. Ele acompanhou Jesus, mas não conseguiu
interiorizar os seus ensinamentos, ou seja, ele andou com Jesus, mas os ensinos de Jesus não entraram no seu coração, e por isso não depositou fé suficiente no Filho de Deus. Sabe qual foi o problema de Judas? Era que os ensinos de Jesus confrontavam o coração de Judas, e ele não aceitou os ensinos de Jesus. Por quê? Porque os ensinos de Jesus estavam contrariando o coração de Judas e aquilo que ele cria. Se fizéssemos uma seleção dos 12 discípulos e houvesse uma vaga de trabalho, o único que seria aprovado seria Judas. Os irmãos sabiam disso? Ele era o mais inteligente, ele era o mais capacitado humanamente falando. Só que ele cria que Jesus viria para libertá-lo das mãos dos romanos. E ele não entendeu o propósito da vinda de Jesus. Jesus confronta Judas com seus ensinos. E os ensinos de Jesus, a vontade de Jesus, a vontade de Deus, estava contrariando as prioridades de Judas. O que nós fazemos? Como reagimos quando os ensinos de Jesus contrariam nossas prioridades e vontades? Como nós reagimos quando o Evangelho nos contraria? Quando as prioridades do céu confrontam ou chocam com as nossas prioridades e vontades. Irmãos, quando nós olhamos para o Éden, Adão e Eva, eles tiveram um momento de dúvida e incerteza, mas não procuraram o Senhor, não foram para o lugar correto. Ficaram com as dúvidas, as incertezas e caíram no laço do engano da serpente, no engodo da serpente. Feio não é nós reconhecermos às vezes que não temos todas as respostas. Feio é não irmos para o lugar certo, sabendo que Jesus tem resposta para nós e nos faz entender. Eu não sei se você já passou a experiência de às vezes buscar uma direção em Deus, pedir uma resposta, tirar dúvidas com Deus e passar um período de tempo buscando isso, mas não encontrando. E às vezes em um determinado momento você está orando ou você está no culto e de repente vem aquela resposta do céu e você fica pensando, meu Deus, mas como é que eu não soube disso antes, Jesus? Como é que eu não entendi antes? Por quê? Porque quando nós vamos para o lugar correto, nós encontramos resposta também do céu. Agora, os ensinos de Jesus estavam contrariando as prioridades de Judas. Como reagimos corretamente quando os ensinos de Jesus nos confrontam? Os irmãos já se perguntaram? Devemos agir como Jesus. Filipenses capítulo 2, o verso 5, ele mesmo sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus. João capítulo 4, Jesus diz, eu não vim fazer a minha vontade, senão a vontade daquele que me enviou. Isso é muito preocupante, porque dúvidas e incertezas não tratadas levam ao engano. Se nós tivermos dúvidas e incertezas e não buscarmos a Cristo, mas buscarmos outros lugares, nós corremos o risco de cairmos no engano. Se nós não entendermos que a palavra ela nos contraria, ela nos confronta, e porque nos confronta somos transformados, porque nos confronta somos aperfeiçoados, porque nos confronta nos leva ao céu, nós estaremos ofendidos com o Evangelho. E o remédio do Evangelho não entrará em nós. E se o remédio do Evangelho não entra, não há cura completa e verdadeira. Precisamos saber o que é a vontade de Deus em nós. E Paulo diz aos Romanos capítulo 12 e o verso 2, que a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita em nós. Judas não teve esse entendimento. Judas
vai vender Jesus por 30 moedas de prata. Judas não reconhecia Jesus como Salvador e Redentor da humanidade. A sua visão do Messias restringia-se a questões sociais e políticas para libertar Israel da opressão romana. Portanto, por meio de Judas, aprendemos a importância de não confundir as nossas prioridades enquanto seguimos a nossa jornada com Cristo. Irmãos, eu já conheci muita gente que abandonou Jesus, porque quando descobriu a vontade de Deus, descobriu que a vontade de Deus não era sua. Porque queriam um Jesus fabricado segundo suas prioridades, os seus desejos. Só que Jesus, ele é suficiente. Ele não precisa de nós. Nós que precisamos dele. A vontade de um cristão que entendeu o evangelho é viver a vontade de Deus. Nós temos um livre-arbítrio, mas quando nós entendemos o cristianismo, que nos faz negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir, submetemos o nosso livre-arbítrio à vontade de Deus. E dizemos, Senhor, eu não gostaria que fosse desse jeito, mas eu entendo que é a tua vontade e eu a aceito para a minha vida. Eu não entendo porquê, mas eu sei que tudo que vem de ti é bom, porque o Senhor não se engana. E o Senhor não quer trazer mal para os seus filhos. Então eu agradeço pela tua vontade, mesmo que contrarie a minha. Os irmãos entendem isso? Só que Judas não soube gerir estas coisas. E muita gente não está sabendo, porque querem um Jesus terreno e não o Jesus do céu. Buscam o Jesus que trata sobre questões sociais, um Jesus socialista, um Jesus paz e amor, um Jesus que defende um lado e não o outro, um Jesus segundo suas preferências, o Jesus dos pobres, o Jesus que faz justiça social, mas não querem o Jesus que liberta do pecado, o Jesus que liberta a alma oprimida da escravidão e do jugo do pecado que leva à condenação eterna. Querem o Jesus que resolva aqui e agora, mas não o Jesus que salva e nos leva para o céu. Então nós temos que entender como reagimos quando a vontade de Deus choca com as nossas prioridades. Uma pergunta que nos faz pensar. Porque não podemos crer que somos melhores que Jesus. Não podemos crer que Jesus erra. Não podemos crer que tantas coisas que vivemos aqui são em vão. Não tem um propósito. Ele tem um propósito. E nós devemos aceitar a sua vontade para nós. Aceitar a vontade de Deus não é cruzar os braços e dizer, Senhor, agora não vou mais trabalhar, não vou mais fazer o que tenho que fazer, eu só quero a tua vontade. Aí ele vai olhar para você e vai dizer, levanta e anda, em nome de Jesus. E aí lembro do apóstolo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, porque eles estavam dizendo, se Jesus vai voltar, por que nós vamos trabalhar? E aí o apóstolo Paulo, carinhoso como era, vai dizer, então quem não trabalha não come. E aí, irmão, se Jesus falasse isso hoje aqui na igreja, quem não trabalha não come, tinha muita gente enrolada aí, viu? Misericórdia. Jesus, ele nos confronta. Aceitar a vontade de Deus não é cruzar os braços sem fazer nada, mas é entender, Senhor, quando eu tiver a oportunidade de tomar uma decisão, eu não quero a minha decisão, eu quero a tua. O que o Senhor quer que eu faça? Não é dizer, Senhor, está tudo pronto, assina aqui. Não é, Senhor, o que eu coloco neste projeto que eu tenho para viver, chamado vida? O que o Senhor quer que eu viva? Eu já contei aos irmãos, eu não lembro se eu contei aqui, né? Mas já contei em alguns lugares. Eu tinha um sonho de servir a Marinha do Brasil. E tinha todos os caminhos. E quando eu formei no ensino médio, chegou a hora de tomar uma decisão. E aí? Vou ou não vou?
E aí o chamado falou mais alto. E eu entendi que a vontade de Deus não era aquela para a minha vida. E fiz vestibular, e corri para um lado e para o outro, e trabalhei, e estudei outras coisas. Vou lá fazer design de interiores, né, Paulo? Trabalhando com aquilo, com marcenaria, e correndo aqui, correndo lá, buscando um caminho, uma direção, até que, de tantas portas abertas, eu entendi que se eu fosse correr para o outro lado, eu ia perder tempo. E eu falei para Deus, eu não quero mais perder tempo, eu quero a tua vontade. E entendi, me dediquei ao estudo, ao bacharel em teologia, fui estudar, fui buscar Deus, não deixei de trabalhar, não deixei de correr atrás, nunca deixei de fazer essas coisas, mas entendi que Deus tinha um propósito na minha vida e que se eu quisesse viver o meu propósito, talvez, com certeza, não estaria aqui hoje, ensinando, pregando, fazendo a obra de Deus da maneira que faço. Então, é nós entendermos que devemos olhar para os céus e dizer, Senhor, eu tenho tantos sonhos, mas eu quero viver os teus sonhos em minha vida. Irmãos, imagine se só nós que estamos aqui tivermos este entendimento. A cidade de Trofa seria alcançada. Eu lhe pergunto, o que Deus pode fazer com um homem e uma mulher que decidam viver os seus sonhos e viver os seus planos? O que Deus pode fazer? Meu Deus. Judas, ele não entendeu e por isso caiu no engano. E nós temos a oportunidade de não cairmos neste engano. O ponto 3, nós vamos nos encaminhando para o final da nossa lição. O caminho, a verdade e a vida. O que significa esta expressão? Nos dias de Jesus, aleluia, ali, os pensadores, os filósofos, os gregos, os escribas, os doutores da lei, os fariseus, e a grande pergunta da humanidade, presbítero Carlos, o que é a verdade? Qual é o caminho que leva à vida eterna? O que é vida? As perguntas filosóficas mais abrangentes que nós temos até nos dias de hoje. E Jesus, 2025 anos atrás aproximadamente, já estava, 2000 anos atrás aproximadamente, já estava trazendo estas respostas para nós. Eu sou o caminho. Como analisado em lições anteriores, a expressão eu sou representa um título que revela a natureza divina de Jesus. Assim, quando nosso Senhor afirma eu sou o caminho, está declarando que Ele é o acesso singular, exclusivo e único ao Pai. Portanto, não é possível conhecer a Deus e ter comunhão com Ele fora de Jesus. Ninguém pode chegar a Deus senão mediante o seu Filho. E nós estamos vivendo dias, irmãos, em que se nós levarmos isso realmente à prática, existem igrejas que vão fechar, como nós falamos no domingo anterior, porque Jesus já não está no meio deles. Criaram os seus métodos, suas formas, as suas fórmulas, e já não tem mais a pessoa de Cristo como acesso singular e exclusivo e único ao Pai. E eu lhe pergunto, Jesus para você é o único acesso ao Pai? Ou você tem vivido com outros mediadores no seu coração? Outras condições, ao ponto de, se não tiver estas condições e estes outros mediadores, você já não quer mais servir a Deus. Irmãos, Jesus, se Ele não for dentro de nós o acesso ao Pai, nada e ninguém poderá substituir isto. Esta verdade, quando nós a entendemos, nós vivemos um cristianismo incansável, no sentido de nossa força, nosso renovo não está no que os homens fazem ou deixam de fazer,
no que a igreja faz ou deixa de fazer, porque nós estamos com o caminho, nós sabemos, ele é o acesso ao Pai. Falam ou deixam de falar, nosso foco não são os homens, estamos aqui, servimos e amamos, mas ele é o acesso ao Pai, Jesus. Isso não anula nossas responsabilidades, mas isso redireciona qual é o nosso foco. O pronome eu, presente nesta expressão, indica que não somos salvos por princípios ou forças espirituais, mas sim por uma pessoa chamada Jesus, que ilumina aqueles que se encontram nas trevas. Por meio da sua obra redentora no Calvário, foi aberto um novo e vivo caminho para nos guiar até Deus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Então Jesus é este acesso. E eu lhe pergunto, para você, Jesus é este acesso? Segundo subtópico, eu sou a verdade. Jesus não é apenas uma parte ou fração da verdade, mas sim toda a verdade em si mesma. De forma clara, o Evangelho de João realça que a verdade suprema se revelou através da encarnação do Senhor Jesus Cristo. Assim sendo, a verdade absoluta, imutável, incondicional, encontra-se plenamente expressa em Cristo. Portanto, Jesus personifica a verdade que os seres humanos necessitam conhecer, uma verdade que se opõe à mentira e derruba as falsidades presentes no mundo. Apenas essa verdade provém de uma fonte confiável de revelação redentora que ilumina o conhecimento acerca do Pai. Somente Jesus é a verdade absoluta, porque nele não há mentira alguma. Os irmãos lembram quando nós estudamos a lição, eu acho que é a lição de número 4, que falava sobre os verdadeiros adoradores, quando Jesus no capítulo 4 de João vai dizer que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Em espírito porque nele não existe carnalidade, e com a nossa carne não podemos adorar a Deus, porque nossa carne não deseja adorar a Deus. E em verdade por quê? Porque para podermos adorar a Deus não pode haver mentira em nós. Quando Jesus está dizendo eu sou a verdade, duas coisas. Ele está dizendo eu sou a única verdade, a verdade única, absoluta, imutável, impostergável, intransferível. Eu sou esta verdade, eu sou a verdade. Porque em mim, em segundo lugar, não há mentira alguma, alguma. Ponto de número 3, Jesus está dizendo também eu sou a vida. E nós vamos terminando por aqui, já foi? Chamalato, glória a Deus. A vida mencionada aqui não diz respeito à existência física ou ao sopro vital, mas a vida que contrapõe a morte espiritual por meio da vida eterna concedida por Jesus. Refere-se à verdadeira vida espiritual, obtida pela obra redentora realizada no Calvário. Esta realidade espiritual ocorre porque nosso Senhor possui vida em si mesmo. Ele é tanto a fonte como o doador da vida eterna. A vida que Jesus está dizendo, então é claro para nós, não é a vida terrena, é a vida eterna. E só Ele pode nos dar esta vida eterna. Então hoje, nesta lição, meus irmãos, nós podemos aprender sobre Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Sobre o que o capítulo 14 do Evangelho de João estava ensinando aos discípulos. Qual era o foco, o motivo? Jesus trazendo consolo e dando uma promessa. Também no tópico 2, nós podemos aprender sobre as dúvidas, as incertezas e enganos no caminho com Cristo,
de que a vida com Cristo não é uma vida de facilidades, é uma vida de desafios, e que nós estamos sujeitos a duvidar, sujeitos a termos incertezas, e também corremos o risco de cairmos no engano que Judas caiu. E no tópico de número 3, aprendemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o único acesso. Jesus é a verdade absoluta e Jesus é a vida eterna em que nós precisamos obter e ter comunhão com ela. A conclusão diz: reconhecer Jesus como o caminho, a verdade e a vida oferece-nos a oportunidade de esclarecer as nossas dúvidas e incertezas. Ter o Senhor como o caminho, a verdade e a vida proporciona consolo nos momentos difíceis da vida. Através dele, podemos conhecer a Deus, experimentar a verdadeira liberdade e estar reconciliados em comunhão com Ele. Amém? Então, nós temos um convite de Deus a perseverarmos no caminho, a perseverarmos na verdade, para que possamos alcançar esta vida eterna. Fique firme, porque não podemos turbar o nosso coração, porque um dia, irmão Salgado, irmão Nunes, nós estaremos lá na nossa casa eterna e estaremos com Cristo, se perseverarmos com Ele, para estarmos lá e alcançarmos a vida eterna. Feche os seus olhos, mesmo sentados. Nós vamos orar e vamos pedir ao Senhor que Ele seja o único acesso ao Pai nos nossos corações. Vamos pedir ao Senhor que nós não saiamos ou não nos desviemos do caminho e da verdade, para que não perdamos a vida eterna. Pai, nós hoje tivemos o privilégio de aprender sobre o Senhor mais uma vez. Pedimos que o Senhor nos dê graça. Pedimos que o Senhor nos faça lembrar das tuas promessas. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Palavras que o Senhor deixou também para nós, os seus discípulos, que estamos aqui nesta manhã. Dai-nos este consolo, ajuda-nos a sonhar com esta promessa, dai-nos graça para perseverar no caminho, entendendo que Tu és o único acesso ao Pai. Tira tudo aquilo que quer nos impedir de vivermos esta verdade bíblica. Nos ajude a andarmos na Tua verdade, na Tua palavra, de maneira que alcancemos a vida eterna que só está em Ti, Senhor. Assim nós pedimos, oramos e clamamos, concordando em nome de Jesus. Amém e amém.